Saudações, conspiradores! Começando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma conversa fantástica, e hoje estamos tendo a alegria de conversar uma vez mais com um dos sócios do Realidade Fantástica, que é o professor Marcos Kuznick, nosso companheiro, nosso irmão aqui do canal, trazendo um assunto deveras palpitante. Como vocês já perceberam, dentro do campo da realidade fantástica, do realismo fantástico, das paraciências, a ufologia é um dos assuntos mais presentes aqui no nosso canal, porque é um assunto que fascina e que atrai cada vez mais curiosos. E nós, pessoalmente, temos muito gosto em abordar esse tema. Mas um assunto em específico nos chamou a atenção e é o que o professor Marcos se propõe aqui a abordar com vocês hoje. Existe alguma tecnologia que nos permita detectar extraterrestres ou espaçonaves extraterrestres? Existe alguma tecnologia terrena que possa ser realizada, possa ser até criada manualmente, que nos permita contactar seres de outros planetas? Então é disso que nós vamos tratar hoje. Talvez vocês não saibam, o professor Marcos, além de ser mestre em educação, historiador, também é técnico em eletrônica e tem várias experiências nesse sentido. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Jamil. Estamos aí, abordando esse tema, a questão de ufologia. Desde que nós começamos aqui o canal Realidade Fantástica, nós percebemos que é um dos campos que mais chama a atenção. E como você bem disse, é um interesse nosso, porque estamos aí acompanhando ufologia desde quando? Desde 87, né, Jamil? Muito. Foram praticamente 30 3 anos, décadas. 3 décadas acompanhando ufologia. E em todo esse tempo, eu sempre tive curiosidade. Talvez uma das primeiras coisas que me chamou a atenção é que existiam alguns projetinhos naquelas antigas revistas de eletrônica, e muito se falava, principalmente nessas revistas, estamos falando de uma época que não existia internet, sobre detectores de UFOs, pequenos aparelhos que, montados caseiramente, poderiam auxiliar aí na detecção de UFO, e eu sempre fiquei com aquilo na cabeça, Será que é verdade? Será que é possível para um pesquisador isolado, um robista talvez da área da ufologia, construir algum tipo de equipamento que possa rivalizar com talvez o que os governos tenham, investem bilhões em radares? Porque é importante a gente lembrar que existem, a parte das tentativas, vamos chamar assim, mais autodidatas, existem as tentativas oficiais. Sem dúvida. Desses grandes radiotelescópios e outros radares que emitem sinais para ver se tem alguma resposta do cosmos. Exatamente. Isso, até o filme Sinal, que foi feito em homenagem ao Carl Sagan, aborda esse assunto de uma forma um tanto fantasiosa. Mas não é desse assunto que nós estamos falando. Exatamente. Para quem nos vê agora, existem algumas tentativas de pesquisa de vida inteligente extraterrestre. O mais conhecido deles, sem dúvida, é o projeto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, que é uma iniciativa conduzida no mundo inteiro por radiotelescópios apontados para alguns potenciais fontes, há uma eleição de alguns alvos, digamos assim, que possam estar emitindo sinais elétricos, eletromagnéticos, que com alguma coerência poderiam confirmar a existência de vida extraterrestre. Essa tentativa sai do princípio seguinte: imagine nós aqui na Terra, com nossas transmissões de TV, de rádio, de telefone, muito desse material escapa e viaja aos espaços. Sim. E talvez daqui, porque como viaja a velocidade da luz, ainda levará milhares de anos para que uma outra civilização talvez capte os ecos de uma civilização jaboribunda. Não sabemos, mas esses sinais estão viajando aí pelo espaço. O projeto SETI é uma iniciativa que envolve muitos pesquisadores, muito dinheiro, e é uma iniciativa que, inclusive, se você que está assistindo, você quiser fazer parte do projeto SETI, você pode acessar, e existem muitas pessoas que doam tempo dos seus computadores para poder fazer a análise do SETI, Do SETI. Então, ele capta, evidentemente, não sei se podemos chamar assim, ruídos, Sim. cósmicos, mas daí para você afirmar que é um ruído inteligente, transmitindo uma mensagem, vai um espaço. É interessante também afirmar que tudo o que nós sabemos oficialmente é que até agora não houve uma resposta. Pelo menos oficialmente não houve. Existem alguns indícios de alguma coisa que foi captada ainda nos anos 70, mas o chamado Wall Signal, que teria alguma coerência, isso aí está na literatura, mas até agora oficialmente não houve nenhum resultado, talvez porque
a energia necessária para emitir um sinal que viaja através da galáxia seja gigantesca. Então mesmo, essa é uma hipótese de que talvez por isso não estaríamos captando, que uma civilização, apesar de ter uma intensa atividade como a nossa, esses sinais poderiam simplesmente ficar fracos demais ao percorrer todas essas distâncias e assim nós não teremos acesso. Mas o nosso assunto, né, Jamil, não é tanto essa iniciativa, que ela é muito mais restrita, embora seja antiquíssima. Já Nikola Tesla já tinha tentado, havia uma experiência nos primeiros dias do rádio de que se captasse sinais oriundos de Marte, né? Naquela época se acreditava muito na vida em Marte, etc. O próprio Tesla acho que acreditou nisso, né? Que poderia haver um retorno de Marte. Então essa é um campo de investigação, hoje muito mais restrito a quem tem realmente muitos recursos tecnológicos, embora eu saiba que existam iniciativas de particulares, pessoas que com equipamentos muito mais simples, com bem menos recursos, estariam também fazendo esse tipo de coisa. Mas então, é isso que eu quero te perguntar. Agora nós chegamos no tema da nossa entrevista. O que o pesquisador isolado, aquela pessoa que primeiro tem paixão por ufologia, gosta de eletrônica, né, é um pesquisador como você, o que ele poderia fazer para tentar captar alguma coisa? Não necessariamente apenas de um sinal de uma civilização, mas mesmo de alguma coisa que esteja acontecendo na nossa atmosfera e que não seja humana. Um dos pensamentos que nos acometem, né, assim, quando você se lança nesse tipo de pesquisa, é que você pensa, poxa, será que adianta? Quer dizer, uma pessoa com recursos limitadíssimos, né, que muitas vezes vai construir equipamentos de uma forma artesanal. Eu, por exemplo, não sou hoje mais profissional da área de eletrônica, mas gosto de fazer minhas experiências. Eu também não posso despender muitos recursos nisso, e nem tempo. Então você pensa, poxa, será que um pesquisador, um robista, um ufólogo amador, ou até alguém que se dedica um pouco mais seriamente, mas que não tem o respaldo de um governo, de uma multinacional, de um grande capital, ele tem como rivalizar? Será que ele consegue produzir algum resultado? E isso eu sempre me questionei. E a gente pode se espelhar em outras ciências. Por exemplo, na astronomia, que é uma ciência coberta pelas grandes instituições de pesquisa no mundo, não é incomum que descobertas de exoplanetas e de outros corpos sejam feitos por astrônomos amadores. Né? Às vezes isolados, então de repente, com equipamentos muito pequenos. E isso é uma questão, de repente num ponto onde não foi prestado muita atenção, por várias razões. Outra questão que entra, e aí aqui eu posso usar um exemplo que a gente vê na vida real, é o seguinte: muitas vezes a gente vê a tal da loteria, né? Sim. Muitas vezes chega um grupo de indivíduos, gastam centenas de milhares de reais para apostar na Mega Sena, fazem bolões que são calculados com computador em cima de todas as probabilidades dos bilhetes que já saíram, os números que já saíram mais, enfim, tentam, como se diz, fechar o jogo através de um investimento muito alto. E muitas vezes é um bilhete isolado de alguém que fez a aposta mínima e leva tudo. Então a questão da sorte, esse elemento sorte dentro da pesquisa, ele existe muito. Então nos incentiva muitas vezes, talvez pelo espírito de querer empreender, de querer descobrir, de querer fazer a pesquisa, não ficar só lendo, né? Não ficar só ouvindo, mas participar da pesquisa, nos leva a fazer alguma coisa. Então a partir do ano de 1996, 97, por aí, eu comecei a fazer algumas experiências, Jamil, no sentido de, levando em consideração o seguinte: se nós olharmos na casuística ufológica, nós vamos ver que as descrições das supostas naves, né, dos UFOs, né, são as mais variadas. E há meio que um consenso dentro da comunidade ufológica que nós estaríamos sendo visitados por diferentes civilizações em diferentes estágios de desenvolvimento, raças diversas, com tecnologias diversas. Então, pode ser que muito desses objetos eles pertençam a alguma classe de tecnologia que seja indetectável. Simplesmente eles não são detectados nem por radares, nem por nada que tenhamos pode detectá-los. Outras não, porque é muito rica a casuística, inclusive no Brasil, de detecção de objetos voadores não identificados por radares militares da aviação. Sim, isso é sabido. Claro que eles não abrem muito. Agora está tendo um projeto para abertura desses arquivos, mas
Conversando com um amigo nosso ufólogo, ele nos contou que, por exemplo, o Sindacta, Sim. ele a todo momento está captando coisas, É, só que eles não falam. Houve a A famosa... todo momento, e pilotos, inclusive aeronáuticos, de Sim. aviões de carreira, têm avistamentos e tudo, mas existe um protocolo para deixar aquilo Houve intramuros. a chamada Noite Oficial dos Noite UFOs. Oficial dos UFOs no Brasil. É um episódio bem interessante, né, onde muitos pontos foram radarizados pelos radares no Brasil todo, o que inclusive motivou que vários caças da Força Aérea Brasileira a aeronáutica levantou caças para nos anos 80. Então, esses objetos, de alguma forma, eles são detectáveis, eles foram radarizados. Então, toda a questão por trás de será que eu posso detectar um OVNI, ele partiria do seguinte princípio, que esse objeto ele emitisse qualquer tipo de sinal anômalo, Quer dizer, não é um sinal conhecido, que não de era máquinas conhecido, humanas. exatamente, porque veja, uma das tarefas a que eu me dediquei durante as investigações com captação de sinais, tanto para ufologia como para outras paraciências que eu tenho interesse, era tentar distinguir quais eram, porque nós estamos imersos no mar de interferências. São interferências do campo elétrico, da rede elétrica normal, celular, televisão, enfim, há um campo gigantesco de interferências. Porém, o que o pesquisador busca é a anomalia, ou seja, alguma coisa que seja estranha no meio de todo esse mar de sinais. E foi esse tipo de experimentação que eu levei a cabo por algum tempo. E se nós pensarmos que algum objeto poderia emitir algum tipo de sinal diferente, distinto, aí a gente poderia dizer que sim. Em determinadas condições nós poderíamos detectar. Talvez não tivéssemos condições de afirmar o que é, mas há várias pessoas que tentam. Então, as tuas tentativas pessoais, vamos falar um pouquinho, né? Inclusive você tem uma foto que está aparecendo aí para você. Você é um companheiro ufólogo do passado, né? Lá em Vila Velha, que é um parque estadual de Vila Velha, aqui em Ponta Grossa, né? Perto de Ponta Grossa. Ali vocês estão com esse aparelho ali. Então, o que foi criado ali para? Esse foi uma das minhas primeiras tentativas, que consistia no seguinte. Era um detector de campos de anomalias magnéticas. Então a ideia naquela época era instalar um ou vários desses sensores em uma região que supostamente, né, teria alguma atividade ufológica, e perceber se haveria alteração nos níveis de campo magnético. Essa era a ideia por trás desse projeto. Anos depois, o que me atraiu a atenção foi outra iniciativa, que foi pesquisar os chamados Very Low Frequency Signals, os sinais de muito baixa frequência. Então, para quem nos vê, cada tipo de aparelho ele funciona numa frequência específica. Geralmente são frequências muito altas, a partir do rádio AM, FM, depois partindo para a TV, para as redes de celular, essa frequência vai subindo conforme a aplicação. Existe uma faixa de frequência que praticamente há muita pouca atividade humana, que são os sinais abaixo de 20 kHz, 20 mil Hz. São sinais tão baixos que, se eles não fossem eletromagnéticos, fossem sinais acústicos, eles seriam audíveis. Então, pesquisar essa faixa de sinais, onde há muito pouca atividade humana, nos revela algumas anomalias. Inclusive acho que aqui é bom fazer uma parte, Marcos, e lembrar o nosso público amigo de casa que o que nós captamos sensorialmente, né, com olhos, ouvidos, né, nariz, é uma faixa, um espectro muito pequeno. Muitíssimo né, estreito. muito pequeno, né? Inclusive está aparecendo aí uma tabelinha para vocês de frequências, né? Tanto acima como abaixo da capacidade humana, né? Tem aquelas que só animais ouvem, Exatamente. etc. E você está se referindo a frequências assim baixíssimas. Exatamente. E durante algum tempo, posso dizer que por uns 3 anos aproximadamente, eu fiz muitas experiências nesse campo, e o que nós percebíamos eram sinais de possível origem militar, né? Que existem pelo mundo ainda ativos, né? Mas alguns sinais que simplesmente não tinham explicação. Não tinha explicação. Então alguma coisa foi detectada. Alguma coisa foi detectada. Pode ser que tenha uma origem natural ou artificial do próprio homem, né? Como é que você diferencia se é um sinal de um satélite, por exemplo? Então, isso é um satélite, quer dizer, é humano. Porque cada tipo de equipamento ele tem uma assinatura conhecida.
Ele inclusive tem satélites. Inclusive satélites, TV, etc. Existe quando você sintoniza uma determinada frequência, e talvez muitos do que nos acompanham, que são, por exemplo, radioamadores, né? Sim. Até um abraço pro nosso Frater Canali, né? Sempre nos assiste, que também um dos maiores amigos e apoiadores do nosso canal, desde o começo, né? Nosso querido Frater. É nosso amigo Canali, que é radioamador, e a gente sabe o que esperar em determinada frequência. Quando alguma coisa surge ali que não deveria estar ali, é o que te chama a atenção. E isso vale para qualquer tipo de investigação de fenômenos. Mesmo os investigadores paranormais, eles procuram por quê? Pela anomalia. Alguma coisa que está aparecendo ali, mas não deveria. Então, cada tipo de equipamento, seja um motor em funcionamento, seja um celular transmitindo, seja qualquer tipo de coisa transmitindo, ela tem uma certa assinatura. Uma pergunta que um cético poderia fazer, mas não poderiam existir tecnologias militares, por exemplo, até satélites, que imitam uma assinatura que ainda não tenha sido catalogada, não tenha sido liberada para catalogação? Daí você pode estar achando que é uma coisa que ainda não tem explicação, mas ou também tem como contornar esse problema? Sem dúvida, porque quem pesquisa sinais nessa área, quem faz esse tipo de investigação, não está sozinho. Hoje existem grupos na internet, por exemplo, que reúnem dezenas de milhares de pesquisadores pelo mundo, e alguns nem estão envolvidos diretamente com ufologia. Muitos desses pesquisadores estão em busca simplesmente de fenômenos naturais, como por exemplo ruídos atmosféricos. Eu costumava gravar muitos ruídos atmosféricos, os ruídos da magnetosfera terrestre. Há pessoas, por exemplo, que mais ao norte do planeta gravam o som produzido pela aurora boreal, né, que é muito bonito. Enfim, e nesses grupos há uma relação dos pesquisadores que muitos dizem, olha, isso é algo estranho, isso é o que deve se prestar atenção. Então, voltando àquela nossa primeira pergunta, né, a nossa primeira questão, é possível detectar um disco voador? Eu diria o seguinte, depende do disco voador, né, e depende do equipamento que você está munido. Nós vemos, Jamil, geralmente, quando o pessoal vai fazer aquela prática comumente chamada de vigília, né? Sim. Né? Que as pessoas, os entusiastas pelo fenômeno da ufologia, para lugares ermos. Exatamente. Geralmente são munidos de equipamentos ópticos, né? Levam suas câmeras, binóculos, né? Enfim, equipamentos para tentar registrar algum tipo de atividade. Existem algumas pessoas que levam algum detector de campo magnético, alguma coisa para tentar detectar alguma anomalia. Mas existem pessoas que tentam ir além, tentam colocar equipamentos mais sofisticados para tentar cobrir um espectro muito maior. Você sabe que isso, salvo engano, você até está mais enfronhado na ufologia do que eu, essa prática, né, de equipamentos assim mais sofisticados não é muito comum nas vigílias, né? O que mais se vê é equipamentos ópticos. Ópticos, exatamente. Né? O pessoal quer ver. Exatamente. Né? Mas é um campo ainda a ser explorado e desenvolvido, essa questão de levar essa tecnologia para captar ruídos e sons e assinaturas. Exatamente. É a mesma coisa, Jamil. Uma vez eu estava vendo um projeto de um amigo meu dos Estados Unidos, que ele publicou um projeto Detector de Fantasmas, era o nome do projeto dele. Ele falou, esse projeto funciona se nós assumirmos duas premissas, que os fantasmas existem e que por algum motivo eles emitem campos magnéticos. Aí você é detectado. E aí eles serão detectados, obviamente. Então, no caso da ufologia, eu imagino que, mesmo tendo essa questão, poxa, como que nós vamos rivalizar com pesquisas governamentais ou mesmo pesquisas privadas que têm grande financiamento, pessoal técnico muito competente, e muitas vezes o pesquisador é um curioso. Mas eu digo que ainda assim, a nossa iniciativa ela entra nessa questão de talvez olhar para algum tipo de fenômeno que não esteja recebendo a devida atenção. Muitas vezes há o fenômeno da descoberta acidental também. Para aquele que está em casa assistindo e está entusiasmado, pô, eu quero fazer isso. Existiria uma receita de equipamento ou eles são vários? Ou existe pelo menos uma matriz que possa ser passada para essas pessoas? Olha, você monta aqui, monta ali, usa esses equipamentos e você já vai ter um detector. Eu diria o seguinte, que existe uma gama muito ampla. Geralmente as pessoas que se dedicam a esse tipo de atividade, elas têm algum conhecimento de eletrônica. Não precisa ser nenhum engenheiro eletrônico, mas geralmente a pessoa ou ele já é um radioamador ou é um robista da área de eletrônica, porque isso pode ser feito de várias maneiras. Por exemplo, existem pequenos detectores de anomalia magnética, né? Já prontos. Por exemplo, uma coisa que se falava, né, se dizia, é que a presença de um OVNI poderia
causar perturbação no campo magnético. Então, quem sabe olhando uma bússola, você veria aquele ponteiro da bússola se movendo lentamente. Existem equipamentos que eles podem detectar essa variação, seria um indício. Alguns outros equipamentos trabalham com detecção de ondas de rádio. Então, não existe uma receita de bolo, mas existem, se as pessoas procurarem, vários projetos, alguns deles assim extremamente simples. Como é que ela procura no Google? Com que Olha, tag ela procura? Ela pode colocar até UFO Detector, né, em inglês. Vão vir várias sugestões. Tá aparecendo aí alguns equipamentos que existem. A maioria delas são produtos de experiências pessoais. Então, mais uma vez, nada disso é comprovado. É um campo, mas até por isso ele é fascinante, que nos dá a possibilidade de experimentarmos livremente. Agora, Marcos, digamos que seja detectado um sinal cuja assinatura é desconhecida. Então, aparentemente não é algo que seja conhecido na tecnologia humana. Nós temos que ir um pouco além. Qual que é o segundo passo? Ele simplesmente fica lá, que legal, estou captando alguma coisa, e para e morre a pesquisa? Ou tem um protocolo? Não, então o segundo passo agora, o que se faz? É o seguinte, que quando se faz um avistamento de um objeto voador não identificado, geralmente o que é apresentado como prova, entre aspas, é uma foto ou uma filmagem. Sim. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver uma quantidade colossal de fotos e filmagens. Nós sabemos hoje que a imensa maioria produto de fraudes, né? Existem realmente algumas fotos e algumas filmagens que os pesquisadores acreditaram, disseram, olha, existe a possibilidade que seja realmente um objeto verdadeiro, mas digamos que a detecção em conjunto, imagine que eu tivesse a oportunidade de filmar ou fotografar e ao mesmo tempo fazer um registro de uma perturbação magnética, de um ruído. Pode ser gravado. Exatamente. Então. Eu daria mais credibilidade, eu ia corroborar, dar mais elementos nessa investigação. Então é possível que o pesquisador tenha um registro sonoro de várias assinaturas para as quais não tem assinaturas sonoras para as quais não tem explicação. Quem quer que vá se embrenhar nesse caminho, e que tem alguma experiência na eletrônica, vai primeiro ter que se familiarizar, né, com todas essas assinaturas e depois buscar aquilo que é anômalo. Então eu diria o seguinte, se é possível, eu diria até de uma forma simples que é possível, mas que ele entraria realmente numa grande aventura de descoberta, de experimentação, que é uma coisa muito empírica. Claro. E como eu falei, até porque é um campo totalmente aberto, deixa aí a abertura para experimentação. Recentemente entrou no Netflix um documentário sobre um suposto abduzido chamado Ted Romanek. Isso. O nome do documentário, você que quer ver, se chama Extraordinary. Extraordinary. The Extraordinary Story of Ted Romanek. The Extraordinary Story of Ted Romanek. Então, ali se alega que ele, inclusive, aparecem imagens de criaturas, de ETs, que ele teria sido filmado, mensagens telefônicas, etc. Disse, né, ali se apresenta como o caso mais bem documentado de contato do mundo. O que você acha disso? Olha, eu vi o documentário, claro, toda vez que você vai ver algum material, você tem que, na medida do possível, tentar encarar aquilo com o menor preconceito possível para avaliar, né? Mas chega um momento que não dá. Né, realmente você percebe que ali há uma forçação de barra, né, para falar isso no popular. Existe uma série das supostas provas que o Romanek coloca, né, tem cenas que são francamente ridículas, né? Uma cena, não dá spoiler aqui, mas é amplamente conhecido, onde o alienígena aparece por trás de uma janela observando, assim, como se estivesse rondando a casa do indivíduo. Agora eu pergunto, será que inteligências superiores iam cruzar os vácuos estrelares para ficar rondando a nossa casa e espiando pela janela? Eu acho que, pessoal, a ufologia é um campo maravilhoso, é fantástico, é algo que nos ajuda a refletir sobre a nossa própria condição humana. Porém, infelizmente, ela está eivada também de pessoas que não fazem de boa fé. Muito sérias, então, né? a melhor vacina é nós usarmos o bom senso. Sim. Né? Aquilo que todos nós temos, o bom senso, e que pode nos levar a pensar
como é possível que algumas pessoas, e não estou falando aqui ampla do caso do Romanek, mas tantos outros, busquem notoriedade através aparentemente da fraude, e como isso vem manchar aí pesquisas, a pesquisa, né? Como talvez essa, de com mais humildade, com mais paciência, procurar fazer uma investigação mais focada naquilo que é técnico, naquilo que é palpável. Marquinho, a gente está se aproximando do final do programa, mas uma coisa importante que eu esqueci de te falar. Do ponto de vista de recursos tecnológicos e inclusive investimento financeiro, você diria que isso está acessível ao cidadão médio? Ele que quiser começar a enveredar por essa área, ele encontra nas lojas aí de ferragens, de eletrônica, os equipamentos, é fácil? Sem dúvida, eu diria o seguinte, para te dar uma noção, o melhor equipamento que eu construí, o melhor, fora o meu notebook, fora o notebook que já tinha, talvez eu tenha gasto, sei lá, R$700, né? O melhor, né? Existe algum horário mais indicado para ficar à escuta de possíveis ruídos? A questão aqui não é o horário, a questão aqui é o local. Muitas das minhas investigações eu tive que sair da área urbana. Por quê? Porque nas áreas urbanas a quantidade a poluição eletromagnética é muito grande. São linhas de alta tensão, veículos, enfim. Sim. Você não consegue filtrar aquela quantidade de sinais. Então alguns pesquisadores eles se afastam da cidade, vão para áreas rurais onde há muito menos interferência eletromagnética. E lá, existem alguns horários interessantes à noite, porque a nossa magnetosfera, a magnetosfera da Terra, ela se comporta de uma forma diferente de dia e à noite. Isso tem umas técnicas que nós não vamos entrar aqui, mas a questão é mais o local do que propriamente o horário. Como eu disse, o grande desafio hoje, se eu continuar fazendo essa investigação, é conseguir filtrar esses sinais para poder fazer investigações na área urbana. Perfeito, Marcos. Então você já obteve a resposta, que é possível, né? É preciso muito critério, muita pesquisa, mas nós sabemos, um dos motos do nosso programa é que o mistério está entre nós. Então existe muita coisa que ainda carece de explicação e a pesquisa está aberta. Obrigado, Marcos. Né? Vamos continuar com a nossa jornada aqui no Realidade Fantástica. E quero aproveitar para agradecer o feedback que a gente tem tido cada vez maior das pessoas que têm acompanhado o nosso canal, têm entendido a nossa proposta, que é disseminar conhecimento, respeitando todas as tradições legítimas da espiritualidade, do esoterismo, do ocultismo, das paraciências e repartir um pouco o pão, né, do conhecimento com todos vocês. Aproveita para se inscrever no canal, olha, é muito fácil. Esse lampiãozinho no canto inferior direito da sua tela, você clica ali, você se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, o seu joinha, que para nós é muito importante como produtores de conteúdo. Curta a nossa página no Facebook, visita nosso site, que você encontrará algumas novidades. E lembre-se, o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.